Lei Rouanet e Petrobras financiam um evento em que Lula pediu votos para bolos. A produtora Veredas Gestão Cultural recebeu R$250 mil via Lei de Incentivo à Cultura para realizar o evento de 1º de maio. E nós não temos uma... Eu estou enganado ou não teria mais uma pauta relacionada a isso aqui? A próxima pauta a gente deixou separada? Deixa eu ver aqui. É que tem a ver. Eu vou trazer junto essa... Como a gente já está com o horário um pouquinho apertado, eu vou trazer junto essa pauta e a gente pode até gastar um pouco mais de tempo. Eu vou juntar a pauta número 2 com essa também, porque a pauta número 2 tem a ver. Olha aqui, ó. Joga aí para a gente a pauta número 2, por favor, Breno e Lavínia. Governo Lula apaga a transmissão do ato de 1º de maio depois de pedir voto para bolos. O presidente usou o evento do Dia dos Trabalhadores para promover o aliado que é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Então, temos esse cenário aí. A gente trouxe 3 notícias. Se vocês quiserem focar em alguma e depois retomar, eu estou juntando aí pauta, subpauta e a segunda pauta também. Então, vocês fiquem à vontade se quiser falar uma parte, depois pedir a palavra de novo antes da gente passar lá para outra, fiquem à vontade. Eu quis juntar elas porque eu acho que essa segunda tem muita conexão, né? Então, primeiro ele reclamou do evento, né? Do baixo público, eu não sei que milagre eles querem. O Lula, acho que para ele fazer um evento com bastante gente, ele devia convidar o Bolsonaro para ir fazer um evento e convidar o Bolsonaro como palestrante lá, que acho que daí vai encher, ele não vai ficar se sentindo mal, porque eu acho que ele deve ficar se sentindo mal, né? Ele deve para casa e falar, nunca me chamaram de mito, que tem vídeo dele falando assim, nunca fui chamado de mito. Ele é um cara que é magoado, né? Que tem feridas interiores dentro dele por causa disso. Aí tem essa questão, a subpauta do showmício do Lula pediu voto para bolos. Nossa, é muita coisa. Pediu voto e captou 250 mil da Lei Rouanet. E depois pediram voto para o Boulos e não pode, daí apagaram a transmissão. Parece uma sequência de cagada, né? Enfim, a opinião da enquete, eu passei primeiro para o Rafa, eu vou começar essa próxima pauta com Paulo Papini. Está com a palavra. Vamos lá. Sobre os números, né? Tem aquele assunto proibido que se fala, cai o canal, as trombetas do apocalipse soam, e tudo de pior acontece, mas tá difícil acreditar, hein? Tá difícil acreditar. Nossa Senhora, tá difícil. Agora eu fico me perguntando, o Lula pediu voto para o Boulos, qual que é a diferença? Porque isso, a meu ver, parece abuso de poder político econômico. Qual a diferença disso que o Bolsonaro fez com os embaixadores? E aí, vamos tornar o Lula inelegível também? Deveria, né? Apenas isso seria caso para impeachment, mas quando a esquerda tudo pode, sempre tem, sabe? Eles fazem em nome do amor, fazem em nome do bem. Acabou de ser condenada em Brasília uma criança que era obrigada, por causa do 8 de janeiro, a ficar 4 horas por dia como assistente social, martelando que o Bolsonaro era genocida na cabeça dela. Vocês viram isso? É isso. Quando se faz com amor, tudo pode. O Haddad mesmo falava, né? Que Stalin matava seus inimigos, mas Stalin lia para eles antes. Então, porra, não. Quando você faz em nome do amor, você pode torturar, matar, prender criança, prender velhinho, tudo, sabe? Nada é crime para a esquerda, né? Obrigado, Papini. Vou passar o comentário. Daniel tá fora. Vou passar agora, então, aproveitar, vou passar para o Rafa. Rafa, tá com você. Estamos sem teu áudio, Rafa, tá mutado. O nosso erro é achar que a gente pode tratar essa galera com respeito, como se eles fossem a gente, né? Aquela falsa empatia. Então, o que a gente vê, esse foi o erro do ex-presidente, né? Também ele estava cercado de gente inepta, né? Que não existe uma direita organizada no Brasil, né? Voltando àquela lá da enquete, o que a gente vê realmente é que
mal eles sobem ao poder, por exemplo, os homens colocam botox na cara, né? Faz aquela harmonização facial. As mulheres são como a Peppa Pig lá, a que pegou porrada e não lembra de quem apanhou, né? Provavelmente são os sicários aí que tiveram que dar umas tapas na cara dela para ela poder andar na linha. Assim que acontece aí no meio da política também. Só que essa questão do Lula, assim, a gente sabe que não existe. O Lula não tem eleitor, ele não é aquele Lula de 2002, aquele Lula onde era a esperança de um Brasil cheio de corrupção que foi governado pelos tucanos. Não é. O Lula, assim, ele tem uma velhice agora e ele vê a insignificância dele. Agora imagina, né? Toda vez está acontecendo aquelas catástrofes, aquelas tragédias lá no Rio Grande do Sul, aí a gente vê o Dudu Lactose lá e o Lula conversando. Na cabeça de vocês, o Lula tem capacidade de resolver algum problema desse nível? Para mim, sabe, parece aquelas novelas que tinha antigamente no SBT, que era uma porcaria, aí tentava, sabe, com aqueles atores que ninguém mais lembrava, coitado, aí faziam uns textos horríveis. Assim, é exatamente o que eu vejo o governo Lula, algo caricato e sem, sabe, e assim, empurrando goela abaixo de um povo, de uma população que hoje tem a noção da realidade. Pelo menos é o que eu vejo da maioria, né? E ainda a gente não pode falar, mas eu não esqueço disso, eu não vou esquecer disso, aquela eleição que não foi ganha. Aquilo não existe na menor possibilidade do Lula ter ganhado essas eleições. Então, o que a gente vê é justamente o crime cantando e dançando e cantando aí em cima da mesa, só que não se pode fazer nada porque o Brasil vive uma ditadura, né? Se você ousar falar, se você ousar se pronunciar contra isso, igualmente a gente fala para esses deputados que fizeram a harmonização facial, não vai, eles não têm bolas, eles não têm testosterona suficiente, né? Agora a moda é dizer que tem testosterona, né? Para peitar tudo isso. Os únicos que tem, que eu vejo, é uma pequena minoria e a exceção não é a regra. Então, quanto ao Lula ter cometido crime eleitoral, na verdade, isso não vai acontecer nada, né? Porque no Brasil existe 2 pesos e 2 medidas, né? E lembra que eu falei lá no ano passado, se eu não estou enganado, que o Boulos tem grande chance de ganhar essas eleições porque ele está com o sistema e o establishment vai ganhar ele? Para mim, tudo está se mostrando correto. Quem é que vai enfrentar o Boulos? O Nunes, se eu não estou enganado, o nome dele é Nunes. O Nunes lá, o cara nem aparece nas redes sociais quase, pelo menos eu não vejo, porque eu olho tudo, eu fico investigando tudo, eu não vejo. E tiraram o Padre Kelmo, né? O Padre Kelmo que podia dar uma bagunçada lá. E o que a gente está vendo? A gente está vendo só seguindo o caminho a mesma coisa que aconteceu quando foi para ser presidente. E eu digo para vocês, assim como aconteceu com a Catalunha aqui na Espanha, São Paulo vai seguir o mesmo caminho se o Boulos ganhar. Eu vejo que ele vai ganhar. Eu espero, eu não estou fazendo uma previsão, tomara que ele ganhe para eu estar certo. Deus me livre. Eu quero que ele perca. Mas nessa atual conjuntura que a gente vê, ele vai sim ganhar. Esse é meu comentário, Paulo. Obrigado, Rafa. Passar o próximo comentário, agora sim para o Daniel, que foi boicotado aí pelo Papini. O Papini falou, não, eu vou sair, vou parar meu comentário antes para pegar o Dani na hora que ele foi fazer xixi. Tá com você, Daniel. Eu fui pegar água, achei que o Papini ia deitar e rolar no campo jurídico, falando que o TRE de São Paulo tem a chance de colocar o Boulos e deixar ele com o registro de candidatura não consolidado e nem ganhar o registro de candidatura, falar do campo jurídico, falar da lei eleitoral, do Código Eleitoral, os artigos, citar os artigos, o Papini me encerra o comentário com 3 minutos. Mas eu vou, com base nisso, depois do seu comentário, vou perguntar para ele, então. Não, pode perguntar, ele é um cara que sabe, ele deveria ter falado para ensinar para o público como é que a coisa está e aonde vai ser caracterizado o crime. E outra coisa, Rafa, deixa eu só te falar também para todos vocês que estão ouvindo, TRE de São Paulo não é o TSE. O
TRE de São Paulo tem uma composição e um grupo diferente do TSE. O TSE, quem manda, a gente sabe, é o ministrão supremo togado lá, mas o TRE tem tudo para seguir adiante e pode, inclusive, cancelar o registro de candidatura dele quando for pedido após o dia 5 de agosto, que termina as convenções eleitorais. Bom, mas comentando para vocês aí sobre essa pauta, reclamar de público no estacionamento do estádio do Corinthians. Bom, mas a Gaviões da Fiel estava no dia 25 de fevereiro, lá no metrô de São Paulo, impedindo os brasileiros, os patriotas, de acessar o transporte público. Um crime gravíssimo que não foi autuado e nem tampouco considerado pelo Ministério Público ou pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A Gaviões da Fiel, a torcida organizada do Corinthians, estava no dia 25 de fevereiro, naquele dia que o Brasil se reuniu na Paulista, mais de 700 mil pessoas, eles estavam impedindo quem estava vestido de camisa do Brasil, verde e amarelo, de acessar o metrô. Então, engraçado que quando é para fazer para eles, não aparece ninguém. Mas quando é para atrapalhar os dos outros, aí está todo mundo mobilizado. Engraçado outra coisa também. Vamos lá. O pessoal está perdendo tesão por essas manifestações da esquerda. O pessoal está perdendo tesão, já perdeu tesão, principalmente com essas greves que estão acontecendo agora dos professores das universidades federais. Muitas pessoas que fizeram L estão agora dizendo tristes, cabisbaixos, caminhando pelos corredores, assim pensativos, dizendo: eu fiz o L e agora eu não posso estudar porque o professor que também fez o L e também a direção e também o DCE ou diretor acadêmico estão em greve. Bom, as pessoas não vão mais, nem tampouco as centrais sindicais têm poder de mobilização, porque não tem mais recursos no sentido do pagamento daquele tributo que os sindicalistas cobram dos trabalhadores, o imposto sindical. Está ainda retornando e não foi retornado como gostariam, e o ministro do Trabalho não conseguiu pegar isso ainda no Congresso Nacional para retornar dessa forma. Tá? Então, não pagaram para o povo ir, não mobilizaram dinheiro para bancar as caravanas, o pão com mortadela e o suquinho, não bancaram a cervejinha, a picanha, não bancaram os ônibus de ar-condicionado, com ar-condicionado, os ônibus de 2 andares, enfim. Não bancando isso, e a falta de tesão, porque quando vai para a rua, ou quando chama uma mobilização, não tem mais povo que apoie, nesse caso, nas ruas, o então descondenado ex-presidiário do governo totalitário comunista de plantão. Bom, show pago, aí sim. Isso, para mim, está beirando a questão de showmício. Showmício que é proibido pela lei eleitoral. E ainda mais durante o período de pré-campanha. E ainda, quiçá, no pedido de voto explícito, como foi feito ontem. Foi feito um pedido de voto e pela lei eleitoral, a 9.504, pelo Código Eleitoral, é um pedido antecipado de voto, enseja multa e cancelamento quando do fato do registro de candidatura. Está ali pré-candidato que pede voto, ou alguém que pede voto. E ainda tem mais, posso dizer que tem mais, o crime eleitoral, quando é configurado com a movimentação de servidor público ou que use, por exemplo, a questão do presidente da República, porque ele foi para esse ato se utilizando de recursos públicos e não está em campanha, e se utilizando de recursos públicos do avião, se utilizando de recursos públicos para carros, para ficar em algum hotel ou para ir para sua casa, não interessa, mas despende dinheiro público. Portanto, tem sim corrupção ativa e passiva eleitoral digna de apuração nesse caso. E, inclusive, depois dos períodos das convenções eleitorais que acontecem de 20 de julho a 5 de agosto, depois de 5 de agosto até dia 15, são os pedidos de registro de candidatura. E caso algum candidato tenha
cometido crime eleitoral ativo ou passivo, terá o seu registro de candidatura não concedido. O tribunal, volto a dizer, o Tribunal Regional de São Paulo não é o TSE. Por mais que tem gente colocado lá com o quinto constitucional, gente colocada pelos braços dos comunistas, como temos um ministro Supremo comunista, TRE foi o mesmo que deu condição e legalidade na candidatura do Pablo Marçal. Ele perdeu no TSE. Então, imaginem que muita coisa vai acontecer ainda e tem que acontecer. Por isso, todos os outros candidatos ou os outros partidos entraram com essas ações para que tenha multa, mas também preparem para que, no momento certo, possa pedir o cancelamento ou a não concessão do registro de candidatura desse, então, candidato do PSOL. Ontem se utilizou dinheiro público da Lei Rouanet por essa produtora aí, arrecadou R$250 mil, Paulo Rafa e Paulo Papini, e mais a Petrobras bancou o evento com recursos da publicidade do Conselho Administrativo que são lançados para a cultura. É sempre assim. As marchas das Margaridas, os índios que estiveram aqui o ano passado, a Marcha das Margaridas foi, por exemplo, custeado pelo Ministério da Educação. Antigamente era custeado pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil. Os índios que estavam aqui em Brasília na semana passada e pararam o trânsito, pararam a esplanada numa quinta-feira, atrapalharam todo mundo a trabalhar numa quinta-feira, também tenho certeza que foram custeados com dinheiro de ONGs e com dinheiro público também. Se fizer investigação utilizando nas comissões de fiscalização financeira e controle do Senado e da Câmara, vai pegar. E cabe aos deputados e aos senadores tomarem providências cabíveis junto ao TCU para que esse dinheiro possa parar ou pelo menos estancar de uma vez por todas, vindo do bolso do pagador de impostos que está aí sofrendo com dengue, as enchentes no Rio Grande do Sul e tantas outras mazelas que esse governo comunista totalitário está emplacando aí. É isso.